Olá, queridos, tudo bem? Prazer, estamos aqui de volta para considerar mais alguns pontos relacionados com o que a Bíblia ensina e nós vamos falar também sobre algumas doutrinas. Estamos, já falando aqui há um bom tempo sobre algumas doutrinas propagadas pela organização Torre de Vigia, da qual fui membro por cerca de 28 anos. E então, depois de um tempo, quando a gente desperta, como quando caem as escamas do engano, como aconteceu com o apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, teve a visão de Jesus e aí ficou praticamente cego, E aí quando ele começou a enxergar que Jesus de fato era o Messias que havia de vir, ele abandonou então as crenças que ele tinha no passado, as quais ele achava que estava fazendo, agradando a Deus, mas aí com o tempo ele percebeu que na verdade ele estava no engano. Então isso acontece com muita gente, aconteceu comigo também. Muitas coisas que eu praticava achava que estava agradando a Deus, mas na verdade estava seguindo doutrinas de homens. O assunto que nós vamos abordar aqui vai ser a respeito do sangue. Na verdade, nós vamos iniciar uma consideração a respeito da doutrina sobre o sangue propagado pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, a organização que é conhecida também como Testemunhas de Jeová. Será que as Testemunhas de Jeová realmente se abstêm de sangue? Será que de fato eles obedecem à regra do sangue conforme eles dizem obedecer? Eles evitam mesmo transfusões de sangue? Ou será que é uma grande hipocrisia nessa doutrina? Um emaranhado de questões e de detalhes que se contradizem com o passar do tempo e com as publicações, Nós vamos comparar aqui, por exemplo, algumas coisas que são ditas nesse livro, Mantenha-se no Amor de Deus, um livro, Raciocínios à Base das Escrituras, esse aqui é a versão de 1990, deixa eu me lembrar, é a versão de 1985 e 1989, lançado nos Estados Unidos e no Brasil. Então, esse livro aqui é um livro que foi preparado para que os irmãos pudessem utilizar, Os raciocínios já foram desenvolvidos pelo corpo governante. Na verdade, os irmãos não raciocinam nada, Eles só repetem o que está aqui. Então, o raciocínio já está pronto. Tanto é que no finalzinho de cada tópico já tem até a frase, tipo, se alguém disser isso, 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 você pode dizer. E aí tem a fala que o publicador vai dizer. Ou seja, os irmãos não são treinados para raciocinar, o raciocínio já vem pronto, certo? E nós vamos considerar essas duas publicações. Temos também aqui uma outra publicação, está um pouco velhinha, essa aqui, essa brochura aqui é a minha brochura original da época, Como Pode o Sangue Salvar Sua Vida? É uma edição, deixa eu ver se dá para ver a data aqui. Ela é de 1990. Tem vários detalhes, Vai falar sobre as transfusões do sangue. Então, nesse vídeo aqui, inicialmente, só quero fazer uma breve introdução para a gente começar um raciocínio em cima dessa questão sobre o sangue, certo? Basicamente, se você perguntar às Testemunhas de Jeová, qual é o conceito de vocês sobre o sangue? Eles vão dizer, olha, nós rejeitamos o sangue, em obediência a Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, que diz para nos abster de sangue. Aqui na tradução do Novo Mundo, vamos ler diretamente o texto principal. Vamos ler do Novo Testamento o texto, porque se alguém ler do Antigo Testamento, aí alguém pode dizer que o Antigo Testamento já não está mais em vigor, porque é a lei de Moisés e tal. E aí sempre se prima em ler o livro de Atos, porque faz parte das escrituras gregas do Novo Testamento, que já é da parte cristã. Atos 15, 28 e 29 diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos, e a nós, não impor a vocês nenhum fardo, além destas coisas necessárias, que persistam em se abster. Então, se abster. Essa é a palavra-chave que nós queremos pegar para mostrar como a organização Torre de Vigia é hipócrita em dizer que eles se abstêm de sangue. Então, eles se jactam muito, dizendo que é a única organização no mundo todo, de um modo geral, que realmente obedece à lei do sangue. Mas será que é mesmo? Será que realmente a Torre de Vigia e os seus membros se abstêm de sangue? Então dizem que persistem em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Não vamos entrar nem no mérito
de questões assim. Será que Deus quer que você se abstenha ou não de sangue? Não vamos entrar nesse mérito, não. Não precisa. Nós vamos simplesmente pegar a raiz da palavra abster-se. O que significa abster-se? Qual é o significado no dicionário de se abster? Pergunta uma testemunha de Jeová honesta, para que ele lhe diga o que significa se abster de alguma coisa. Antigamente a gente usava aquele exemplo no serviço de pregação do álcool, né, da bebida alcoólica. Se o médico dissesse para você que você deve se abster de bebida alcoólica, será que você injetaria na sua veia? Será que você estaria se abstendo? Naturalmente que não, né? Por quê? A raiz da palavra abster-se quer dizer não fazer uso nenhum. Nesse sentido, se abster significa não fazer uso nenhum, então é correto dizer que as testemunhas de Jeová se abstêm mesmo de sangue? Vamos raciocinar. Por que nós vamos analisar esses detalhes? Porque os irmãos na organização Torre de Vigia, assim como eu também, embora eu lia muitas publicações, estudasse, felizmente tive sempre esse hábito, nós sempre somos conduzidos a absorver o raciocínio que já vem pronto do corpo governante. E aí nós o aceitamos como nosso raciocínio, ele penetra no nosso subconsciente e é entendido pela nossa mente como se fosse nós mesmos que chegamos àquelas conclusões, quando na verdade nós fomos induzidos por um processo neurolinguístico de manipulação. Nós fomos induzidos a chegar a tais conclusões que já foram tomadas ou decididas pelo corpo governante. No livro Raciocínios diz assim, sangue, um fluido verdadeiramente maravilhoso que circula no sistema vascular dos humanos e da maioria dos animais multicelulares. Fluido este que supre nutrientes e oxigênio, drena os produtos residuais e desempenha um papel importante em proteger o organismo contra a infecção. O sangue está tão estreitamente relacionado com os processos da vida que a Bíblia diz que a alma da carne está no seu sangue. Jeová, qual fonte da vida, forneceu as instruções definidas quanto ao uso que se pode fazer do sangue. Aí o próximo subtítulo diz assim, ordena-se aos cristãos que se abstenham de sangue. Aí cita o Atos 15, 28 e 29, que nós já lemos. E diz aqui então no finalzinho, entre parênteses, neste texto, o comer sangue é igualado à idolatria e à fornicação, coisas que não devemos desejar empenhar-nos. Aí desvia-se do assunto aqui falando sobre comer carne com animais, com sangue e tal, o uso do sangue no sacrifício, que não é a parte que nos interessa. O que entendiam outros sobre comer? A parte que a gente quer é essa aqui, transfusões de sangue. Será que a proibição bíblica inclui sangue humano? Sim, e os primeiros cristãos entenderam assim. Persistir em abster-se de sangue, não diz meramente abster-se de sangue animal. Beleza. É uma transfusão realmente o mesmo que comer sangue? Num hospital, quando o paciente não consegue se alimentar pela boca, ele é alimentado endovenosamente, né? Pela veia. Ora, será que alguém que jamais poria sangue em sua boca, mas que aceitasse sangue por meio de transfusão, estaria realmente obedecendo a ordem de persistir em abster-se de sangue? A título de comparação, considere o caso de um homem que o médico disse que precisa se abster-se de álcool. Estaria ele obedecendo a ordem se deixasse de beber álcool, mas fizesse que este lhe fosse injetado diretamente nas veias? É aquele exemplo que a gente citou, que também era muito citado antigamente. A parte que a gente quer aqui é como a organização ensina que os membros devem tratar o sangue na questão das transfusões e doação, e o uso do sangue processado, onde é extraído dele certos elementos dos seus componentes. Então, olha lá. No livro Mantenha-se no Amor de Deus, esse livro aqui que foi banido da Rússia, como extremista por causa de doutrinas que colocam em risco a vida das pessoas, separa famílias, como a gente já citou, está lá na página 207, 208, doutrinas que falam que você não pode nem dar um oi para uma pessoa que decidiu sair da organização, né? Mesmo que for parente, a questão do sangue, dentre outras. Então, página 77,
parágrafo 10, o uso do sangue na medicina diz assim: as testemunhas de Jeová entendem que abster-se de sangue significa... Esse aqui é o corpo governante que diz que as testemunhas de Jeová entendem. As testemunhas de Jeová, na verdade, não entendem absolutamente nada a respeito disso. Quem entende isso é o corpo governante e ele vai mudando esse entendimento conforme ele quer. Então, nessa época aqui, as testemunhas entendiam isto, que o corpo governante mandou elas entender. Nos anos 50, as testemunhas de Jeová não entendiam isso, porque quem entendia diferente era o corpo governante, e aí ele dava outra regra. Naquela época, frações de sangue, por exemplo, não eram permitidas. Então, parágrafo 10. As testemunhas de Jeová entendem, é falácia. Elas não entendem. Elas simplesmente obedecem o que o corpo governante diz. Que abster-se de sangue significa não aceitar transfusões de sangue e não doar. Então, a testemunha de Jeová, hoje, é proibida pelo corpo governante a doar sangue. Não pode doar sangue. Ou armazenar de forma autóloga, né? O meu próprio sangue não pode ser extraído e armazenado para ser reinfundido. Ou seja, uma transfusão autóloga, onde eu estou fazendo isso com o meu próprio sangue. Também não pode. Então, para as testemunhas de Jeová, conforme diz o corpo governante, abster-se significa de sangue. Não aceitar transfusões de sangue, não doar ou armazenar seu próprio sangue para ser usado em transfusões. Por respeito à lei de Deus, também não aceitam os 4 componentes primários do sangue. E aí eles determinaram, né, quais são as partes do sangue que não podem ser aceitadas em hipótese alguma. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Então, esses 4 componentes não podem ser aceitos pelos irmãos por ordem do corpo governante. Por que nós estamos dizendo por ordem do corpo governante? Não lemos o texto bíblico que diz abster-se de sangue? Nós vamos ver isso, que na verdade essa abstinência de sangue aqui é uma pura hipocrisia. Só para deixar como ilustração para você ver que na verdade os irmãos na organização Torre de Vigia não obedecem à abstinência do sangue como eles dizem, a se abster, que na verdade é mentira, uma hipocrisia. Nós vamos só pegar aqui um exemplo. As testemunhas de Jeová, por ordem do corpo governante, podem aceitar frações dos 4 componentes primários do sangue que a gente já citou, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma e plaquetas. Por exemplo, pode ser tirado lá do plasma, né, uma parte lá do sangue, a albumina, que é uma fração de um dos 4 componentes. Isso pode ser aceito. Ele pode inserir isso, né? Infundir isso no seu corpo. Transfundir isso no seu corpo. Essa parte. Aí ele diz, não, mas essa parte não é sangue. Né? Se foi tirado de lá do sangue a albumina, não é mais sangue. É só uma pequena fração. Mas a fonte do problema permanece. Foi extraído de onde? Você pode ter extraído oxigênio, água, do sangue. Mas de onde saiu? Não saiu do sangue? De onde foi extraído? Será que você não usou o sangue de alguma forma para extrair aquele elemento, aquele componente? Então pegue como exemplo agora uma coisa mais grotesca. Imagine que o médico diga que você não pode fazer uso de banana. Você tem que obedecer. Não quero que você use banana. Abstenha-se de banana. Não pegue banana para nada. Não toque em banana. Toda banana que você pegar deve ser jogada no lixo. Você não pode usar banana para nada. Então você está se abstendo de banana. Não vai extrair da banana nada. Mas aí você, espertinho, né? Vai lá, usa um processo químico e consegue extrair só o potássio da banana ou só o açúcar da banana. Aí você vai dizer assim, não, mas potássio não é banana. Ou açúcar não é banana. Muito bem, mas de onde você tirou isso? Foi da banana. Mas eu não disse que você não podia usar a banana, em hipótese alguma? Toda banana deveria ser jogada no lixo? Então você realmente se absteve de banana? Deixou de fazer uso? Foi obediente realmente em se abster e não fazer uso? Porque a fonte foi utilizada. Da mesma forma, o sangue. As testemunhas de Jeová, por ordem do corpo governante, não podem doar sangue. Mas as frações que eles extraem para utilizar
na medicina, saiu de que sangue? Que alguém doou. Saiu do sangue que alguém doou. O que deve ser feito com o sangue que sai do corpo humano? Ele pode ser armazenado para usar depois? Se não pode, então de onde vem a fração do sangue, que é aceitável, que o corpo governante permite que os irmãos usem? É uma grande hipocrisia, um grande circo, um teatro que é feito pelo mundo afora, custando a vida de muitos irmãos, de muitas famílias. Foi um prazer, então. As Testemunhas de Jeová realmente se abstêm de sangue. Até os nossos próximos vídeos, então. Até lá.